Boa noite, Moisés Évora, obrigado pela tua disponibilidade. Tu tens acompanhado a nossa seleção ao longo de anos e mais anos, relataste muitos jogos importantes. Há dias eu ouvi-te a pedir a Deus que nos ajudasse no jogo com a Líbia e eu há dias também a falar com o Bem-vindo Neves sobre a possibilidade de convidar para o Jornal da Noite. Eu fiquei a saber que o nome Tubarões Azuis foste tu a primeira pessoa que divulgou este nome. Eu gostaria de conhecer esta história que provavelmente a maior parte dos cabo-verdianos não conhece. Muito boa noite para ti, para os telespectadores. É um prazer estar aqui. Estamos a viver um momento único, hein? Um momento fantástico. Eu pedia a todos os cabo-verdianos, nesta altura, para esquecermos as nossas diferenças, para estarmos juntos, porque faltam poucas horas para conseguirmos um feito inédito, um feito transcendente, eu diria mesmo. Olhando para este nome Tubarões Azuis, é uma história curiosa e interessante. Em primeiro lugar, cheguei à capital do país para viajar para os Camarões, perdi o avião que devia transportar-me para o Senegal. Houve um problema, não vale a pena aqui recordar, e perdi aquela ligação Praia-Dakar através da transportadora aérea nacional, não por culpa de ninguém, porque houve uma troca de horas de chegada ao aeroporto. E tivemos que encontrar uma alternativa, viajar na companhia do Senegal, viajar na Air Senegal, só que já não apanhava o avião para Yaoundé, onde seria o palco do jogo, não é? E tenho uma história fantástica para contar, de certeza, porque fiz 6 horas e meia de IAS, como temos aqui em Cabo Verde. Cheguei a Douala, aliás, já não apanhava a ligação direta para Yaoundé, tive que apanhar uma ligação para Douala. E quando chegamos a Douala não havia ligação aérea, tive que apanhar um IAS de madrugada, 6 horas e meia no IAS de Douala para Yaoundé. E quando chegamos a Yaoundé, fui rapidamente ao hotel onde se encontrava a seleção nacional, depois, obviamente, ter conseguido também o alojamento. E eu queria ter uma declaração antes do jogo, não é? Uma declaração para divulgar aqui para Cabo Verde, ou divulgar então para a rádio de Cabo Verde. E na altura o João de Deus já que era o treinador principal. E estamos a falar de 2008, não é? João de Deus já que era o treinador principal e eu abeirei-me dele, sou treinador, gostaria de uma declaração. Não, hoje quem fala é o Lúcio. Lúcio era o adjunto, Lúcio Antunes. Lúcio é que fala. Lúcio, então, tudo direito, é Madi. Moisés, deixa-me falar uma coisa, se está chamando ali Tubarão Azul. Foi assim, o Lúcio disse-me isso, estão a chamar-nos Tubarão Azul. Ah, sim, estão a chamar-nos Tubarão Azul. Sim, jornalista ali, pessoas ali, está chamando Tubarão Azul. Pronto, aquilo foi uma conversa entre eu e o Lúcio, que era, na altura, o adjunto. E hoje é uma marca registada da nossa seleção. E eu fui a fazer a transmissão do jogo. Ouvi aquilo, pronto. Aquela conversa podia ficar ali, não? Mas quando estávamos em direto para a Rádio de Cabo Verde, fazendo a narração, dissemos, estão a chamar a Seleção Nacional de Tubarões Azuis. E graças a Deus eu fico contente porque pegou. O nome não é meu, não quero nenhum protagonismo, mas a Rádio de Cabo Verde é que divulgou. Deixou a sua marca. É que divulgou em primeira mão. Isto pegou e de que maneira até hoje. E repara, esse nome Tubarões Azuis, como é que é hoje uma imagem fantástica. Durante esta jornada para o apuramento para o Mundial, para chegarmos a este último jogo de amanhã, onde é que sentiste que houve um clique que jogar para um apuramento para o Mundial não era um sonho, mas poderia ser um objetivo realizável? Marco, eu tenho uma ideia muito própria. Uma equipa não desaprende de um dia para o outro. A Seleção Nacional fez um campeonato da África extraordinário. Estivemos há bem pouco tempo na Costa de Marfim, não é? E visto aquela seleção, uma seleção a jogar olhos nos olhos com as seleções tidas por fortes em África, uma seleção sem medo, sem receio, assumir o jogo e desde o primeiro encontro frente ao Ghana demonstrou para aquilo que ia no que diz respeito ao campeonato africano. E fez uma prova extraordinária, aquele célebre jogo, ou aquele triste jogo, frente à África do Sul, os penaltis, enfim, mas são águas passadas. Mas eu quero só fazer aqui uma apreciação para olharmos
Depois não conseguimos apurar para o CAN, que vai ser realizado dentro de pouco tempo. É claro que ninguém fica contente, mas no futebol é assim, uma equipa pode ter um momento fantástico, pode ter depois também uma quebra e reaparecer. E esta seleção, depois de ter aquela quebra, o próprio Boavista já concedeu uma entrevista, uma grande entrevista à Rádio de Cabo Verde e falou disso. E a seleção reapareceu outra vez em grande nas eliminatórias do Campeonato do Mundo, pese embora aquele jogo nos Camarões em que as coisas não correram bem. Jogadores confiantes outra vez, jogadores sabendo aquilo que queriam e é só... E tu sentiste isto ao longo destes últimos dias, a confiança dos Sim, jogadores? tenho estado... Por exemplo, o jogo na Líbia, houve aquele percalço no início do jogo, depois é um jogo com uma história complicada. É um jogo, eu diria, um jogo que não acontece todos os dias. É um jogo atípico, um jogo com tudo. Mas depois daquela partida sentiste que havia um feeling de... Mas é claro, quem que está muito perto da caravana sente aquele ambiente extraordinário, uma amizade fantástica. Estou a falar porque já viajei muitas vezes com a seleção e aquilo é um ambiente de muita amizade, muita cumplicidade e quando as coisas são assim, obviamente que os resultados aparecem. Parece-me que o Boavista tem feito um grande trabalho, mas este momento temos que recordar também todos aqueles que trabalharam para a seleção até hoje. A Federação também tem feito o seu trabalho e os resultados estão à vista. Eu lembro-me do tempo em que eu vinha para Cabo Verde, depois de percorrer a África, muitas vezes estando em aeroportos, muitas horas, e ao regressar a casa as pessoas perguntavam no aeroporto como é que o jogo ficou. Hoje em dia, desentrados em campo, já sabemos tudo. Eu, para os meus botões, já viajei tanto, já fui, já regressei, as pessoas perguntam-me como é que foi o resultado e já transmitindo os jogos. Mas felizmente hoje é totalmente diferente. A Seleção Nacional conta com o carinho, conta com o seu público, conta com uma nação e, olha, as coisas estão para acontecer, acontecem. Podiam ter acontecido na Líbia, aquele gol é limpo. Somos desportistas, temos que reconhecer que a Líbia esteve por cima. Os sites internacionais de desporto até... A Líbia esteve por cima, depois do 3-1, inclusive, poderia ter marcado. Tivemos bolas nos ferros, mas depois o futebol é assim mesmo, conta com momentos que a gente não espera. E aquele golo, com todo o respeito, eu falo isso só porque é uma linguagem futebolística, mas só acontece a quem está lá dentro. Foi um aviário do guarda-redes, não foi um frango. Está, como é dizer, está apontado como um dos frangos do ano de 2025, um concurso lançado pela BBC. Mas repara, a tristeza de alguém é a alegria da outra pessoa. E aquilo fez renascer a Seleção Nacional. Aquilo deu um elan à Seleção Nacional que reapareceu em grande e poderia teve lances para marcar, não marcou, mas depois veio aquele tal golo anulado que poderia, obviamente, já estar resolvida a questão. Não é? Amanhã temos um Eswatini, o futebol é uma caixinha de surpresas e há o ditado que diz prognósticos só no final do jogo, não é? O que é que nós podemos esperar deste Cabo Verde Eswatini? Encarar o jogo, como já disse o Selecionador Nacional, com responsabilidade, não é? É um jogo, pode ser o jogo da nossa vida, pelo menos até então, sem dúvida que é o jogo mais importante da história de Cabo Verde. Eswatini é uma equipa que corre muito. Tem jogadores rápidos. Eu já acompanhei um jogo na África do Sul, já acompanhei outro jogo também, na altura ainda se chamava Suazilândia, no tempo do Alexandre Alinho. E acompanhei também, mais recentemente, um jogo já com o selecionador Boavista, em que vencemos por 1-0, mas foi um jogo muito duro para Cabo Verde. Boavista, aliás, Pozinha defendeu uma grande penalidade e foi o melhor jogador em campo naquela partida e por isso temos que saber que do outro lado está uma seleção que não tem nada a perder, vem fazer o seu jogo, mas que Cabo Verde tem argumentos, tem jogadores, temos qualidade e, Marcos, somos filhos de Deus, não é? Salmos 23, como dissemos na altura, é claro que
Cabo Verde tem tudo e vamos ao Mundial. Muito bem, eu espero que amanhã grites muitos golos por Cabo Verde. Não sei se vais estar a relatar o jogo ou Sim, se vais vou estar aí fazer na... parte da equipa. Muito bem, eu espero que grites muitos golos e tu fazes parte da história dessa seleção, tens relatado desde os anos 80, não é? Momentos bons, momentos maus da nossa seleção, momentos em que não tínhamos objetivos nenhum e hoje temos um objetivo de ir ao Mundial. Claro. Não é? E é claro, neste momento, se me permites, gostaria também de dar um grande abraço aos antigos relatores. Eu comecei em 85, não é? E antes havia Taça Amílcar Cabral, não é? Grandes relatores. Carlos Afonso, Fernando o Lulu, Carrilho, Fernando Adelino Carrilho. Ramos, Luís Carlos Vasconcelos, Rito Melo, pessoas a quem eu agradeço, aprendi muito com eles e até hoje continuo a aprender com todos. E parece-me que o nosso Cabo Verde está a revelar. São personalidades que fazem parte da história da rádio. Obrigado, Moisés, por teres vindo ao Jornal Boa da sorte Noite. para todos.